tempo. Era uma extensão. Radical Management é uma extensão disso daí, pessoal, de todos esses valores, dessa forma de trabalho, desse processo de trabalho, extremamente simples, né? Mas embasado com valores extremamente complexos. Tá? E é só uma extensão. Não é uau, é gestão, não quero saber disso. Você tem que saber de gestão, você como desenvolvedor. Faz parte de conceitos como empreendedorismo, como melhoria contínua, tudo isso. Tá? Mas então, tudo lindo, maravilhoso. Você vem aqui e fala esse monte de bobagem, mas como é que muda? Como é que sabe onde é que é isso aqui? Lá em... quem sabe? Ah, minha foto tá uma merda. Lá em Balneário Camboriú, bonito lá, né? O skyline lá, a orla e tal, bonitinho. Então, como é que é mudar? Isso aqui, pessoal, isso aqui é você, é o teu cérebro. É quanto tempo você levou para construir cada um desses prédios aqui, aprendendo, caminhando, trabalhando, indo para a faculdade, saindo da faculdade. Com quem você se relacionou, tudo na tua vida. Cada passo que você dá na vida, cada momento, você vai construindo alguns edifícios desses. Leva tempo. Leva tempo. Eu adoro essa metáfora. Essa metáfora eu aprendi com o professor da UBRA. Né? Eu gosto de falar, eu achei fenomenal, porque realmente mostra o quanto, por que é difícil mudar. Mas como é que muda? É bomba, porrada. Passa flat bombing, Dresden, Stuttgart, Munique, tudo isso foi bombardeado pelos P-52 na Segunda Grande Guerra, pelos aliados. O que era o flat bombing? Era você passar por cima assim, da cidade, 400, 600 P-52, depois que passava pela cidade, como é que ela estava? Novinho foi, ó. Novinho. Então é isso que você tem que fazer. E depois que isso acontece, depois da tempestade vem a bonança. Não vem a bonança depois da tempestade? Porrada, pré-program, não gosto, sai, entra, fica, etc. Você vai se alinhando. Você vai se alinhando. Como qualquer implantação de qualquer tecnologia, de qualquer conhecimento novo, dói no início, mas tem que ter coragem de iniciar. E competência para terminar. Porque aí no final, só reconstrói. Olha, isso aqui é Maringá. Olha, céu azul, parece o céu de Curitiba. Parece o céu de São Paulo, né? Aí é só reconstruir, tá? Bom, meus contatos aí, vocês podem ficar à vontade para me mandar e-mail xingando, fazendo o que vocês quiserem. Uma pergunta? Eita. Eu vejo que algumas empresas aí sofreram bastante para adotar fábricas de software. Eu gostaria de saber se, com o emprego dessas metodologias ágeis, acabam com todo esse conceito ou dá para mesclar? Muda completamente. Eu estou tentando entrar na Telepar faz tempo. Faz tempo, porque eu comecei um projeto com eles há muito tempo. Quando eu abri a minha empresa com a ideia, e eles têm uma metodologia de desenvolvimento de software chamada Pinhão. Isso quem já ouviu falar aqui? Pinhão. Comecei pesado, Ruby puro, né? Porra, tem projetinho lá pequenininho e tem que seguir. Estava implantando em vários, tipo Prodenge, Prodam, Prodesp, sabe? Não sei como é que dá o nome dessas coisas. Processamento de dados do Estado, né? E estavam saindo, estavam implantando, o pessoal estava comprando essa metodologia deles, eu achava uma merda, porque eu achava muito pesado, não precisava de tudo isso. Os caras compravam o jogo fechado. E eles têm esse conceito de fábrica de software muito forte lá dentro, e eu não gosto de fábrica de software, porque isso que a gente viu aqui no exemplo, não dá pra gente fazer tal e qual no desenvolvimento de software. A gente precisa fazer uma analogia inteligente, certo? Porque software hoje, pessoal, não é igual engenharia pura. Eu tinha um professor de engenharia de software quando eu fiz faculdade, e ele falava assim, ó, ele era engenheiro civil, cara, dando aula de cálculo numérico, não tinha nada a ver. Mas ele era um developer, né, no departamento. E ele falava, porra, você chama de engenharia de software, mas essa porra é engenharia mesmo? Dá pra fazer igual fazer um... Não dá. Não dá, porque a gente tem uma variável chamada criatividade. Porém,
também não é arte pura, não é pintar quadro. Não é igual pintar quadro, né? Está no meio. Então tem um movimento aí que o pessoal fala, que eu acho legal, e toda vez que eu paro para pensar nisso, eu concordo cada vez mais, que é o de artesanato de software. Quanto mais você faz, mais você é bom. Melhor você se torna, né? Isso vai um pouco de encontro com esse conceito de fábrica de software, onde você tem tudo departamentalizado. Tá? Então muda-se completamente. Quer chamar de fábrica? Chama, mas faz diferente. Tá? Só aproveitando o microfone aqui, mas fazer uma pergunta. Um pouco mais específico na questão de teste. Quando eu tenho um projeto aí gerenciado de forma ágil, eu vejo que o pessoal conduz o teste como um projeto à parte. Por exemplo, 2 projetos. Teste, né? Isso, um projeto de desenvolvimento e um projeto de teste. Se esse projeto de desenvolvimento está sendo conduzido de forma ágil, como que deve agir os testes nesse caso? Depende do teste. Quando a gente fala de teste, a gente está falando de um monte de testes. Todos, sistemas. Todos deixam o developer fazer pelo menos teste de integração, teste unitário, deixa para o developer. Isso é bom. É por isso que eles só tiveram 3 bugs no final do projeto deles, senão ia ter uma porrada. Né? Agora, quando a gente fala de teste de homologação, quando a gente fala de Siemens Mobile, quando a gente fala de Cisco, que tem um departamento desse tamanho só com tester para fazer teste de homologação, black box, aí é diferente, tá certo? Aí você tem que tentar integrar ao máximo, porque eu não posso chegar nessa organização e falar, toca fogo aqui, pega esse pessoal e transforma em developer, porque isso não existe. Eles vão me dar um pé na bunda. A gente tem que ir paulatinamente ensinando o que é teste. Tem um livro bacana, pessoal, chama Agile Testing, da Lisa Crispin. Ele fala bastante sobre esse universo de teste, o que é teste. Porque a gente costuma falar teste, mas que teste? Então, teste unitário e teste de integração que estão mais próximos do desenvolvimento, isso é do developer. Isso o developer tem que fazer. E tem que ser automatizado o máximo possível. Eu preciso conhecer ferramentas para isso. Eu sei que vocês aqui trabalham muito com Delphi. Tem empresa... Acho que vocês fizeram um negócio de Delphi para ter automação, integração contínua, né? Acho que a Objective Solutions fez isso daí, deu uma estendida aí no... Acho que é The Unity, né, Juliano? Tá? Então, vamos falar de teste, mas vamos saber que teste a gente está falando e tem realidades e realidades. Tem organizações que não dá para chegar a tocar fogo, mas tem que integrar todo mundo, por isso que a gente chama que os times Agile são multidisciplinares. Eu preciso saber o que o tester faz também e saber a necessidade dele. E ele precisa saber quanto que ele me impacta e o que ele precisa de mim e eu preciso saber disso. Tem que ter essa comunicação, tem que ter esse bate-bola. Beleza? Qual foi o ano que você começou com esse método ágil e quando você começou, foi difícil ou foi fácil de fazer essa mudança? O método ágil está falando do Scrum? Foi no final de 2004. Antes eu já usava o que eu falei, Test First Development, depois eu vi o Kent-Beck, eu achei legal. E aí começaram a dar nome para as coisas, etc. Né? Mas Scrum especificamente, trabalhando como Scrum Master e tal, foi no final de 2004. E... Mas acho que eu vou ser meio paradoxal, não foi tão difícil assim, porque eu sou extremamente adaptável. Então, eu já morei em diversos lugares do mundo diversos lugares. Já morei em vários países e... Assim, também tudo faz, me joga lá na Índia, eu estou tranquilo. Qualquer buraco, eu estou bom. A questão é, também, a empresa tinha muito budget, tinha muito orçamento. Então, a implantação de Agile ela foi lenta, foi paulatina, foi tranquilo, tinha dinheiro para investimento. Então, quando a gente fala de empresas como Siemens Mobile, Siemens faliu, né? Mas não faliu porque utilizou Scrum e porra nenhuma, faliu porque por outros detalhes. Então, não foi tão assim. Foi diferente, mas tinha developer no meu time que os caras olhavam e falavam, porra, mas eu quero fazer não sei o que, e ficava horas discutindo diagramas, etc. Mas isso foi mudando paulatinamente. Foi demorado.
demandou esforço, não foi complexo. Como que fica a questão de, quando você trabalha tipo no governo, que eles dão mais importância na parte de documentação do que no produto em si? Como que você vê a questão de... Depende do teu objetivo. Se você fala para mim como empresário, quero ganhar uma licitação do governo, eu vou fazer o que eles pedem. Depende do meu momento também na empresa. Se eu precisar desse contrato, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar. Né? Mas deixa eu dar esse exemplo para vocês lá da Mimacom. Mimacom é uma empresa suíça que me contratou para a gente trabalhar com o Ministério Suíço, o Ministério do Governo lá, para mostrar para eles como é que poderia ser melhor. Porque eles estavam usando Scrum, Agile. Eles não usavam TDD, nem XP, eles iteravam, iterações de um mês, né? E tinha uma sala linda, bonita assim, né? Suíça foda. Sala do Daily Scrum. Olha. Aí a sala do Daily Scrum, aí ele fala, Hipólito, você vai dar treinamento aqui, mas a gente já, SMM nível 5, trabalha com Scrum há 4 anos. Aí eu, porra, vou aprender mais que assinar, né? Legal. Eu cheguei lá, descobriram que não tinha PO porra nenhuma no projeto, que só iterava. Né, em planejamento completamente assim, o oposto total daquilo que ele apresentou, bem tradicional, bem aquele ciclo tradicional lá. E aí acabaram revendendo meu treinamento na Europa, né? E... O que você perguntou, né? Desculpa. A respeito da documentação, uma empresa dá mais tá. Eles estavam fazendo de acordo com o que o governo pedia. Tem que fazer, porque o governo é dono de 80% do orçamento deles, eles vão fazer o quê? Porém, eles deram o primeiro passo. Ô governo, é assim, ó, vamos treinar, o que vocês acham? Aí venderam junto com o projeto treinamento. Aí venderam junto com o projeto coaching. Ele ia começando a mostrar. Mas até você chegar lá, até você chegar no nível que foi apresentado aqui, demora. Então, mais uma empresa grande, não é fácil. Mas se você não der o primeiro passo, cara, nunca vai mudar. Essa que é a questão. Então, um exemplo bem cabeludo de governo, porque tem muita empresa que presta serviço para o governo brasileiro e fala que não tem a menor condição. Tem. A gente teve um Agile Open lá em BH, esse ano, e teve o pessoal do governo lá. Especialista em licitação. Eu achei fenomenal estar trocando experiência com esse pessoal. Porque o especialista em licitação, que conhece a regra, a legislação inteira, não, eu expliquei para ele como é que seria o ideal, ele falou, não, pode ser assim. Isso é uma questão de se comunicar. Né? Quando a gente é pequenininho, quando a gente olha as coisas, a gente tem aquela impressão de que tudo é grandão, quando a gente volta para aquele lugar, desse tamanho. Às vezes é só ilusão de tamanho, né? Do problema. Mais uma pergunta? Ele não. Brincando. Depois da primeira. Senhor, quanto tempo assim dura o seu treinamento para fazer uma empresa assim? Meu treinamento é treinamento oficial da Scrum Alliance, são 16 horas. Agora, se a empresa contrata para coaching, para específico o problema dela, aí é outra coisa, depende. Não dá para falar. Às vezes, uma vez eu recebi um e-mail de uma empresa da Costa Rica perguntando assim. No e-mail já queria que eu desse o valor para implantar o Scrum lá dentro do Agile, na verdade Agile, dentro da organização deles. Quanto que é e quanto tempo dura? Não sei nem o nome da empresa, nunca vi, né? Não dá para dizer. Tem empresa que demora, sei lá, 3 meses, 2 meses. Tem empresa que você fica 8 meses lá, os caras são só na porrada. Não dá para falar. Mas média estatística é 3 meses. Não significa nada. Peraí, ele levantou lá o bonitão. Fez treinamento comigo, né? Heitor, a gente vê bastante exemplo positivo, mas você já participou uma vez, ou tem conhecimento, e alguma vez que a implementação de uma metodologia ágil tenha sido negativa? Já. Vários exemplos, né? Se tem hora para implantar no meu processo, ou não, meu processo está bom, mantenho, não vou tentar, ou
só quando tiver em decadência. É mais fácil quando está começando um projeto, você tem budget, você tem orçamento, e tem um time legal e dá para focar num projeto só. Mas não tem hora. Qualquer hora é hora de mudar. Qualquer hora é hora de passar o flat bomb lá e começar a reconstruir. Porque às vezes a gente não sabe o que vai acontecer. Como você está condicionado, neurologicamente falando, você nunca vai sair desse ciclo. Se você não parar, é o que diferencia a gente de animal. O córtex frontal cerebral. Você tem a capacidade de analisar, parar, ponderar, baseado nos estímulos que você recebe. Se a gente nunca parar para pensar, analisar, qual que é o nosso objetivo agora? Precisamos mudar ou não? O que é essencial, o que não é? O que é fundamental aqui pra gente? A gente sempre vai estar nesse ciclo vicioso e apagando incêndio constantemente. Até que alguém venha, te pegue assim e fale, ó, olha a merda que está acontecendo, tá vendo agora? Então para, tem que parar. Não tem momento ideal. Ideal é muito dinheiro e tempo para dizer, né? Agora é ele. No caso você fala de implantar Scrum ou Agile nas empresas. No caso de uma empresa, eu já conheci que, por exemplo, já tem um código legado grande e não tem cobertura de testes automatizados. Tem como, por exemplo, chegar nessa empresa e implantar Agile sem antes ter uma cobertura automatizada? Implantação de Agile é ter cobertura automatizada. Sim, mas, por exemplo, não acontece, por exemplo, sou usuário de Scrum, só Agile e tenho cobertura não, de empresa testes. que desenvolve, empresa que desenvolve software e só implanta em Scrum tal e qual você lê no Scrum Guide, não é empresa inteligente. Não vai resolver o problema da empresa, pessoal. Uma empresa que implanta Scrum, pensando que vai ser 100% Agile, ele está dando um passo falso. Vai cair. Vai cair. Porque você tem que implantar XP, você tem que desenvolve software. Se você desenvolve software, só Scrum não resolve o teu problema. Ilusão. Tá? No caso assim, de empresas que não são tão grandes e onde é muito centralizado, tanto o conhecimento sobre o sistema, das regras do sistema, acúmulo de funções, aí tudo basicamente depende de fulano e ciclano, uma ou duas pessoas no máximo. Como é que se implanta Agile e até mesmo o Scrum numa situação dessa? Que não tem uma metodologia de implantação, entendeu? Então fica difícil de responder, mas sem uma análise em loco fica difícil de estabelecer o primeiro, o segundo, os próximos passos. Mas a priori tentar apresentar cases de sucesso, por que aquilo dessa centralização é negativa, e apresentar cases, né? Por isso que é importante, só 95% dos profissionais no mercado que se dizem Agile Coaching não são coaches, tá? Cuidado. Então, assim, coaching. Não precisa reinventar todo o coaching. O coaching está há mais de décadas no mercado. Agile Coaching, utilização de técnicas de coaching para implantação de Agile, tá? Então o coach tem que ter história para contar. Para chegar lá e falar, ó, isso que você está fazendo não é bom por isso. Implantar exemplos e de repente fazer experimentos. Experimentos são muito legais. Porque com experimento você gera fato. Quando você gera fato, ninguém discute. Tá? Beleza. Então, perguntas aí da opinião? Beleza. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Parabéns pela organização, tá? E eu espero que esse seja o primeiro de centenas de milhares de eventos que a gente vai ter que Maringá. Valeu. Pessoal, então vamos parar para o almoço agora, a gente retorna à 1 da tarde. Obrigado. Desculpa.